Você sabia que um dos maiores dramas familiares da Bíblia começa com uma túnica, um pai que amava demais um filho, irmãos consumidos pelo ódio, uma venda, uma mentira e um homem que chorou sozinho por anos? Nesse episódio você vai acompanhar o reencontro de Jacó e Esaú após anos de separação, a tragédia que aconteceu com Diná, a morte de Raquel no parto, os 12 filhos de Jacó e o momento em que José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Fica até o final, porque a última cena é uma das mais dolorosas de todo o Antigo Testamento. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e ativa o sininho. É grátis. E cada episódio é uma história que vai ficar na sua memória. O reencontro de Jacó e Esaú, a reconciliação. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: "Quem são estes contigo?" E ele disse: "Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo." Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: "De que te serve todo este bando que tenho encontrado?" E ele disse: "Para achar graça aos olhos de meu senhor." Mas Esaú disse: "Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens." Então disse Jacó: "Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo." E instou com ele até que a tomou, e disse: "Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti." Porém ele lhe disse: "Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir." E Esaú disse: "Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente." E ele disse: "Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor." Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. A violação de Diná e a vingança dos irmãos, a tragédia de Siquém. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: "Toma-me esta moça por mulher." Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó, até que viessem,
E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, o que não se devia fazer assim. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó, até que viessem. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, o que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó, enganosamente, dizendo: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor, e aos olhos de Siquém, e não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava. Veio, pois, Hamor e Siquém à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens, se todo o homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo o homem. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todos os homens. Mataram também a Hamor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? O altar em Betel e a morte de Raquel, o retorno a Betel. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel,
porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E apareceu Deus outra vez a Jacó, e abençoou-o, e disse-lhe: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te, uma nação. Sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou aquele lugar Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel. E ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Os 12 filhos de Jacó e a morte de Isaque, os filhos de Israel. E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque, 180 anos, e Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. As gerações de Esaú, o povo de Edom. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom, e estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. José e os sonhos, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra. Seus irmãos, pois, o invejavam,
Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. José vendido pelos irmãos, e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E os irmãos viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador Mor, vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores, e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: O menino não está. E eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica, mandando levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito, a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. A história de Judá. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher. E ela concebeu, e deu à luz 3 filhos, Onã e Selá. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que esta descendência não havia de ser para ele, e o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Assim se foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a mulher de Judá, e depois de consolado, Judá subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timna, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e assentou-se à entrada do caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá,
teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se a ela no caminho, e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te. E ela disse: Que darás, para que possuas a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a. E ela concebeu dele. E ela se levantou, e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-o Judá, e disse: Mas justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, saiu o seu irmão, e ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. José estava no Egito, vendido como escravo pelos próprios irmãos, sem família, sem liberdade, sem esperança, mas Deus não tinha esquecido dele. No próximo episódio, uma acusação falsa, uma prisão e 2 sonhos que vão mudar o destino de uma nação inteira. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e compartilha com alguém especial. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada. A história de José ainda está começando e o melhor ainda está por vir.